Tá servindo um pouquinho de ouro aí? Mas não é do café que eu tô falando, não. É de outro ouro. Eu montei uma empresa, um nome muito bonito, uma ideia ousada, 28 funcionários registrados e muitas pessoas até hoje me perguntam por que o Barufis Black não deu certo. Eu vou te contar agora. Eu achava que tinha um plano, mas na verdade eu só tinha uma ideia. E ideia sem estrutura nada mais é do que empolgação fantasiada de estratégia. E um plano de negócio bem estruturado, o mínimo que você precisa ter é um estudo de viabilidade. Você precisa estudar o ponto, fazer um estudo demográfico. Se esse estudo demográfico vai ser na vertical ou na horizontal, se o lugar tem estacionamento, o público que você quer atingir, ticket médio, tentar fazer uma projeção de custos, nada disso eu tinha. Então, uma operação que começou com aproximadamente 28 funcionários, sem testar a operação, sem saber se ia vender. Comecei gastando como se eu já tivesse lucro. E o custo fixo me afundou mesmo antes de eu conseguir respirar. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro até hoje. A primeira folha de pagamento, em novembro de 2018, foi de R$74 mil. Para uma loja que tinha um mês de vida, né, que nós tínhamos aberto, nós inauguramos dia 5 de outubro de 2018, foi como se tivesse caído uma bomba no meu colo. Outra coisa, a escolha do ponto. O ponto era bonito, era instagramável, era moderno. Só que as pessoas têm costume de falar para mim assim, mas Alex, eu passava lá sempre e estava lotado. Você passava sempre de sexta e de sábado, realmente. De sexta e sábado era lotado, tinha fila de espera e era muito bom o movimento. Mas agora de terça, quarta, quinta e domingo era muito vazio. Então nenhuma casa se sustenta vendendo só de sexta e sábado. Então tudo isso foi ocasionado por causa do erro na escolha do ponto. A gente não tinha estacionamento. Se você quisesse parar o carro, quem frequentava o Barufis Black vai se identificar no que eu estou falando aqui. Você só conseguia estacionar carro se você fosse à noite, porque era uma avenida extremamente comercial, não tinha onde parar carro, você tinha que parar o carro muito longe. Então logo de dia não tinha como trabalhar, a gente só funcionava à noite. E durante a noite também não tinha fluxo, porque de hamburgueria se transformou num pub, então as pessoas vão para pub fazer happy hour quais dias da semana? Geralmente sexta e sábado. Então terça, quarta, quinta e domingo, o nosso movimento era fraquíssimo. E o custo fixo lá em cima. Então nós não tínhamos uma produtividade, um volume de vendas para que pudéssemos diluir o nosso custo fixo e pelo menos, né, ficar ali no 0 a 0. Então resumindo, ponto bonito, mas vazio. Capital de giro, ou seja, o fôlego da empresa, cadê? Não tinha. Então o capital de giro que eu deveria começar a empresa, eu gastei na obra. Então nós começamos a empresa com o caixa zerado. Então nos primeiros meses foi só colocando dinheiro do próprio bolso. A empresa sangrava de uma forma que não tinha mais como estancar, né? E aí veio a pandemia. Né? A pandemia nada mais foi do que a pá de cal, né, que foi jogada na cova, que eu mesmo cavei. Confesso para vocês que falar desse tema hoje é um pouco mais fácil, mas em 2023, quando a empresa de fato baixou as portas, definitivamente, era um assunto que toda vez que eu tocava, me dava um nó na garganta, chorava, fiquei meio triste, meio depressivo, mas o empreendedor, principalmente o empreendedor brasileiro, ele está acostumado a fazer de 5 limões uma limonada. Então, mesmo depois que a empresa morreu, não o CPF, o CNPJ morreu, mas o CPF renasceu. A falência, ela teve a capacidade de me ensinar coisas que nenhum curso de gestão é capaz de ensinar pra gente. Uma coisa que a gente precisa nunca se esquecer e ter sempre bem consciente, bem claro na nossa memória: errar não é errado. O que a gente não pode na vida, somente na vida empreendedora, é pegar os nossos erros e usar ele como algo que nos amedronta, como algo que nos paralisa. O medo, ele tem uma função pedagógica. Lembra quando a gente começou a andar de bicicleta? Se lembra de tudo que a gente começou a fazer pela primeira vez? Por exemplo, eu gravando aqui vídeo. Então vocês vão percebendo que aos poucos a gente vai melhorando, aos poucos a gente vai perdendo a vergonha de ficar falando por um nada, né? Aos poucos a gente vai melhorando a nossa edição. Tudo isso é o quê? Tudo isso é pegando os nossos erros, fazendo uma reflexão sobre ele e melhorando sempre um degrau, né? Então o erro precisa ser um degrau e não uma pedra de tropeço. O Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: nós temos que pegar os nossos erros e usar eles como retrovisor e nunca como para-brisa, porque se a gente inverter a ordem, a gente vai entrar no looping eterno e errando sempre da mesma forma. Ou seja, isso vai fazer com que a gente paralise, com que a gente fique estagnado. Então, errar não é errado. Errado é a gente fazer sempre a mesma coisa e viver quebrando a cabeça. Então, essa minha reflexão aqui não é para te desencorajar, é para te mostrar que se você tem um sonho, você precisa planejar ele bem. Porque senão, um sonho, ele pode virar dívida.
Um sonho, ele pode virar pesadelo. Mas se você planejar bonitinho, fazer um bom plano de negócio, um bom modelo de negócio, é muito difícil dar errado. Mas dar errado também faz parte do processo. Eu aprendi bastante coisa, e uma das coisas que eu aprendi foi lendo o livro do Nassim Taleb chamado Antifrágil, que ele faz uma diferenciação entre ser antifrágil e ser resiliente. O resiliente é aquele durão que aguenta tudo, que aguenta pancada, ou costa larga, né, que não chora nunca, que não mostra sensibilidade, que não mostra vulnerabilidade. E eu passei a adotar conscientemente mais o conceito de antifragilidade. O que o Nassim Taleb fala sobre o antifrágil? O antifrágil é aquela pessoa que tem a capacidade de usar a crise, a dificuldade, a instabilidade como combustível para sair do outro lado da crise, da dificuldade, sei lá, da tempestade, melhor do que quando ela entrou. A antifragilidade é como se você estivesse se alimentando, né, você usando a crise a seu favor, usando a instabilidade a seu favor, usando ela como combustível e não como medo, e não como um paralisante. Então acho que isso é muito importante para quem tem vontade de empreender. E se você está assistindo esse vídeo aqui, conhece alguém que começou uma empresa, ou ainda não começou, e quando não começou e acha que esse vídeo pode salvar esse CNPJ, mande para ele. Porque eu estou gravando isso aqui justamente para que você não erre aonde eu errei. Então se hoje você estiver assistindo esse vídeo aqui, e essa mensagem fizer com que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, esse vídeo já valeu a pena. Então se você quer que... Eu citei aqui algumas coisas, né? Tem um mundo de coisas que eu poderia citar aqui, mas o vídeo ficaria muito longo. Então estou pensando aqui, compartilha aqui comigo a sua opinião e provavelmente eu grave a parte 2, a parte 3 para a gente continuar esse papo, ok? Valeu, um abraço.